Olá pessoal, nesta aula de hoje iremos ver sobre a função oxigenada, especificamente hoje sobre os ácidos carboxílicos. Então iremos ver nesta aula o grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos e como será dado ao nome a esses ácidos, o nome oficial pela IUPAC. Os ácidos carboxílicos eles são um princípio ativo de vários medicamentos, como por exemplo o ibuprofeno e o diclofenaco de potássio, que estão presentes em vários anti-inflamatórios. Na aula anterior, nos estudos dos lipídios, nós vimos que os triglicerídeos eles são formados a partir de uma reação entre uma molécula de glicerol, que é a glicerina, e 3 moléculas de ácidos graxos. E essas moléculas de ácidos graxos, elas fazem parte de um grupo bem mais abrangente de substâncias que são denominadas de ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos eles são substâncias orgânicas em que vão apresentar o grupo carboxila, ou seja, este grupo funcional em que eu tenho uma carbonila e nessa carbonila eu tenho um hidroxila ligado a ele. Então é carboxila por causa disso, que eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila, por isso forma-se uma carboxila. E essa carboxila aqui, ela vai estar sempre no final da cadeia, ou seja, na extremidade da cadeia. Então ele pode ser representado dessa forma, estrutural, ou dessa outra forma em que é COOH. Então, de acordo com a IUPAC, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos sempre inicia-se com a palavra ácido e recebe o sufixo, ou seja, a sua terminação vai ser oico. Vamos observar este exemplo que contém 2 átomos de carbono. Então, se tem 2 átomos de carbono é ET e contém só ligações simples entre os átomos de carbono. Não é isto? Então, 2 átomos de carbono é ET, só tem ligação simples entre os átomos de carbono é AN e a terminação vai ter ser oico. Então, o nome dessa substância vai ser, inicia-se com ácido e termina com oico. Então, fica ácido etanoico. Então, vejamos esse próximo exemplo. Então, nós temos aqui uma estrutura em que na extremidade nós temos aqui o grupo funcional carbonila, que é característico dos ácidos carboxílicos. Essa cadeia contém 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. E entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Então, tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 é but, só tem ligações simples entre os átomos de carbono é AN e a terminação vai ser oico. Então, como fica o nome? Inicia-se com ácido, então fica ácido e termina com oico, butanoico. Vejamos esse próximo exemplo, em que nós temos aqui o grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos, que é uma carbonila ou carbonilo, e essa cadeia ela contém 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, 5 átomos de carbono é pente, entre os átomos de carbono só tem ligação simples, então é AN, a terminação vai ser oico. Então, pela nomenclatura oficial da IUPAC, inicia-se pela palavra ácido e termina com a terminação oico. Então, essa substância é o ácido pentanoico. Vejamos agora essa substância, em que nós temos aqui um benzeno, e nesse benzeno eu tenho o grupo característico do ácido carboxílico, que é uma carbonila. Então, se o nome inicia-se com ácido e termina com oico, o nome dessa substância vai ser ácido benzoico. Inicia-se com ácido e termina com oico. Vejamos agora essa substância que contém 2 grupos carboxílicos. Ou seja, eu tenho um grupo carboxílico na extremidade da direita da cadeia e tem outro grupo carboxílico na extremidade da esquerda da cadeia. Então, essa cadeia ela contém aqui 3 CH2, ou seja, tem 3 átomos de carbono aqui,
e 6 hidrogênio. Então, 3 carbono mais 2 aqui das extremidades são 5. Então, esta cadeia contém 5 átomos de carbono, é pente. O tipo de ligação entre os átomos de carbono é simples, então é AN. E nós temos aqui 1, 2, então é di, né? O grupo carboxílico, e a terminação vai ser óico. Então fica dióico. Então o nome dessa substância inicia-se com ácido e termina com óico. Então fica ácido pentanodioico. Bom, vejamos agora um exemplo de uma cadeia carbônica com insaturação. Então, observando a cadeia, a primeira coisa que eu vejo é que ela contém o grupo característico dos ácidos carboxílicos, que é uma carbonila ou carbonilo. Essa cadeia ela contém 4 átomos de carbono, e nós vemos entre as ligações entre o carbono 3 e 4 que existe uma insaturação de uma ligação tripla. Então, a cadeia contém 4 átomos de carbono, é but, contém uma ligação tripla entre o carbono 3 e 4, ou seja, está no carbono 3. Então, a ligação tripla é in, e o sufixo, que é a terminação, vai ser óico. Então, o nome oficial dessa substância, segundo a IUPAC, ela inicia-se com ácido e termina com óico. Então, vai ficar ácido, but, tracinho 3, porque é 3 é onde está localizado a insaturação tripla, tracinho in, que é tripla, né? E a terminação óico. Então, o nome oficial desta substância é ácido but-3-inoico. Bom, vejamos agora um exemplo de uma cadeia carbônica com ramificação. Observando essa estrutura, nós vemos que na extremidade da cadeia contém o grupo característico dos ácidos carboxílicos. Esta cadeia contém 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. No carbono 4, que é um carbono terciário, porque ele está entre 3 átomos de carbono, eu tenho uma ramificação, que é um metil. E entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Então, se tem 5 carbono, o meu radical vai ser pente. O intermediário, que é o tipo de ligação que tem entre os átomos de carbono, são só ligações simples, então é AN. E como é um ácido carboxílico, o meu sufixo, ou seja, a terminação do nome da minha substância, vai terminar com óico. Inicie-se com a palavra ácido, então o nome da minha substância. Então vai iniciar-se com a palavra ácido. Em seguida eu tenho que colocar o radical, né, o número em qual carbono que está esse radical, e aí o nome. Então fica o nome oficial dessa substância, ácido 4-metilpentanoico. Os principais ácidos carboxílicos. O ácido metanoico. O ácido metanoico é um ácido que foi extraído pela maceração de formigas, e ele é conhecido mais pelo nome de ácido fórmico. O ácido metanoico ele é um líquido incolor, de cheiro irritante e bastante corrosivo, que é conhecido como ácido fórmico. Esse ácido fórmico é algumas formigas que produzem em grande quantidade, e ele é injetado na nossa pele quando nós somos picados ou mordidos, né, pela formiga. E isso produz uma reação alérgica no tecido humano, que caracteriza a formação de edema e coceira intensa. O ácido metanoico hoje ele é sintetizado em laboratório, e suas principais aplicações é como fixador de pigmentos e corantes em tecidos de algodão, lã e linho. O ácido etanoico ele é conhecido como ácido acético. Ele é um líquido incolor a temperatura ambiente, com cheiro irritante e tem sabor azedo. Ele foi isolado pela primeira vez a partir do vinho azedo, que é o vinagre, que vem do latim accentum vinagre. O principal componente do vinho é o etanol, que em contato com o oxigênio do ar se oxida e dá origem ao ácido acético. A oxidação do etanol é o método industrial mais comumente utilizado para a produção desse ácido. Então, o vinagre
ele é utilizado na nossa alimentação como tempero e ele é uma solução aquosa que contém de 4 a 10% de massa de ácido acético. Ou seja, o que quer dizer isso? Que em cada 100 gramas de solução contém de 4 a 10 gramas de ácido acético. Ele também é muito utilizado como matéria-prima para a produção de polímeros e essências artificiais. Bom, então na aula de hoje nós estudamos sobre os ácidos carboxílicos, qual que é o seu grupo funcional, a sua nomenclatura. E vimos alguns exemplos. Qualquer dúvidas que tiverem, pode entrar em contato através das redes sociais. E obrigado pela atenção.